Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. A família e o desafio de ser uma carta viva de Cristo. Vamos fazer assim, irmãos? Eu inicio lendo os versículos ímpares e toda a igreja, numa só voz, fará a leitura dos versículos pares. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 5. Nos diz assim: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ao abrir a Tua palavra, permita que tenhamos a compreensão correta, que ela seja plantada em boa terra, a começar em nós, em nossos corações, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na vida, vale gol de mão? Pensa aí com carinho. Essa é uma pergunta que obviamente é do futebol. Se vale você ganhar uma partida, se vale você ganhar um campeonato, se vale você ganhar alguma coisa usando métodos escusos, utilizando-se de métodos questionáveis. É nisso que está embutida essa pergunta. Desde que Diego Armando Maradona fez o gol que empurrou a bola com a mão, Copa do Mundo de 1986, e ele disse na época que a mão era santa. Com o gol do Maradona, os argentinos foram bicampeões em 1986. Maradona foi o grande nome da segunda Copa do México. O atacante Hermano ficou muito famoso com um gol de mão que foi denominado La Mano de Dios, contra a Inglaterra, nas quartas de final, e ajudou a Argentina a ganhar a Copa. O polêmico gol garantiu a vitória dos argentinos por 2-1. Maradona fez os 2 gols da partida. Em 2005, vejam o tempo, de 86, vamos pular para 2005. Quase 2 décadas após o ocorrido, o ex-jogador ainda vivo, ele admitiu que o gol foi marcado com a própria mão. Não foi La Mano de Dios. E aí o motivo da pergunta: vale gol de mão? Vale a gente ganhar mesmo fazendo gol de mão? Vale você vencer na vida de forma irregular? Essa é a pergunta. Vale você vencer na vida de maneira questionável? Porque o que está embutida é aquela lógica maquiavélica. E aí, quando eu uso a expressão maquiavélica, ela é atribuída a Nicolau Maquiavel. Qual que era a ideia de Nicolau Maquiavel? Ainda que muitos dos seus estudiosos digam que ele nunca mencionou isso. Eu não sou um estudioso de Maquiavel, mas eu já li alguns escritos de críticos de Maquiavel. E eles dizem que essa frase é atribuída a ele, ainda que ele não tenha falado. Qual que é a ideia da lógica maquiavélica, ou pelo menos atribuída a Maquiavel? É que os fins justificam os meios. Em outras palavras, a lógica do fim justifica o meio. E a ideia é a seguinte: se você tem um fim muito nobre, se você tem um alvo muito nobre, se você tem um objetivo muito nobre, se você tem uma coisa muito digna a ser feita, uma coisa verdadeira, você tem que fazer uma coisa muito especial. E para você conseguir isso, já que isso é tão nobre, que isso é tão digno, vale qualquer expediente? Essa é a ótica maquiavélica.
Vale qualquer expediente para que eu consiga isso? Os fins justificam o meio? Justificam qualquer expediente? Você faz qualquer coisa para chegar lá? O fim é tão especial que vale a pena fazer qualquer coisa para chegar lá? Essa é a lógica maquiavélica. E nós percebemos, nos deparamos com essa lógica dia após dia, tanto no campo global, no macro, quanto no campo pessoal, no micro, no nosso dia a dia. E eu tenho me posicionado, irmãos, como pastor, de que essa lógica não pode funcionar na família da fé. Essa lógica não pode funcionar dentro da igreja. Essa lógica não pode funcionar no reino de Deus. Essa lógica é totalmente contrária ao espírito do evangelho. Espírito do evangelho, não espírito dos evangélicos. É necessário fazer essa distinção. É totalmente contrária ao espírito do evangelho. Os meios no evangelho precisam estar de acordo com os fins. Os fins e os meios precisam ser semelhantes, ser nobres. Se os fins são nobres, os meios para se chegar aos fins precisam estar coerentes. Você pode ter uma maneira de chegar lá que seja contrária àquilo que se propõe? Não, o evangelho não permite. O evangelho não permite. E aí eu digo, não é possível que uma igreja que se propõe a fazer a obra de Deus precise de meios escusos, de meios questionáveis, que alguém que se propôs a fazer as coisas de Deus utilize de meios esquisitos. E aí a pergunta retorna para nós: na vida vale gol de mão? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Essa é a grande questão. Porque no texto que nós lemos, irmãos, Paulo está tratando da antiga e da nova aliança. Segunda epístola de Paulo, capítulo 3. E aí a ideia de Paulo é, nós temos uma aliança, nós temos um testemunho. Uma aliança sempre envolve duas ou mais partes específicas, embora os termos possam ser estipulados e cumpridos somente por uma das partes. E Paulo vem tratando dessa temática. No Antigo Testamento, a ideia das alianças de Deus com o seu povo. Alianças que Deus sozinho iniciou, que Deus estabeleceu e que algumas vezes era condicional, outras não. Entretanto, a antiga aliança, a lei dada por Moisés, lá no Monte Sinai, requeria que o povo escolhido de Deus guardasse os mandamentos que ele ofereceu em conjunção com a sua aliança. É verdade. A nova aliança, feita por meio da morte, da ressurreição de Jesus, é a aliança da salvação pela fé, da salvação pela graça de Cristo. E aí Paulo olha e ele começa o capítulo 3, e no capítulo 3 há um grande problema. Os inimigos de Paulo usavam cartas de recomendação para apoiar a causa própria. Paulo vai reagir a estes inimigos. Paulo vai reagir a essa realidade. E ele vai dizer à igreja em Corinto: olha, eu sou a carta viva de recomendação. Eu não preciso de uma carta de recomendação. Vocês me conhecem. Os falsos mestres em Corinto constantemente atacavam a competência de Paulo como ministro do evangelho. E o capítulo 3 abre com a defesa de Paulo. Paulo é um homem de uma integridade pessoal impressionante. Ele era um homem de uma integridade singular e ele não admitia a lógica maquiavélica. Para você ter ideia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, lá no finalzinho, ele vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aí ele se apresenta: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em outras palavras, Paulo tem um rigor comportamental impressionante. Ele diz em outras palavras: eu não quero jamais que a minha mensagem seja invalidada pelos meios que eu utilizo. Porque se os meios que eu estou utilizando são escusos, são questionáveis, eles anulam os fins. E aí, eles invalidam os fins.
E Paulo não queria permitir que os falsos mestres o acusassem de ser orgulhoso. E ele começa a sua defesa fazendo duas perguntas, numa declaração evidente. Vejam como Paulo abre o versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? E aí, irmãos, vem o desafio para nós. A família e o desafio de ser uma carta viva de Cristo. Primeiro princípio, o desafio de ser uma carta viva e lida por todas as pessoas, independente do lugar. Esse é o nosso grande desafio. Ser uma carta viva, lida por todas as pessoas, independente do lugar. Nós estamos num ambiente de culto. Quando você sair por essas portas, o culto permanece. Amanhã, quando você estiver dentro do metrô, do transporte público, etc., o culto prossegue. E aí o desafio que nós temos, sermos uma carta viva e lida por todas as pessoas, independente do lugar. Paulo não queria permitir que os falsos mestres o acusassem de ser orgulhoso. E aí ele faz duas perguntas. Ele diz, olha, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Em outras palavras, eu preciso me apresentar. Paulo estava perguntando aos coríntios se ele precisava se apresentar novamente, como se eles nunca tivessem encontrado, como se eles desconhecessem quem fosse Paulo. E a maneira como a pergunta é feita, a negativa é direta. Claro que não, Paulo. Claro que não. E aí ele diz, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação? Os falsos mestres acusavam Paulo de não possuir as credenciais adequadas para provar sua legitimidade. E essas cartas eram usadas com frequência para autenticar uma pessoa, sobretudo nas igrejas do primeiro século. O que acontecia? Os falsos mestres pegavam alguns cristãos proeminentes na igreja ou naquela região e pediam, por favor, assine uma carta me recomendando. E aquele falso mestre girava aquela localidade, tendo como apresentação uma carta de recomendação que não necessariamente expressava a verdade. Uma espécie de politicagem. Os falsos mestres, sem dúvida, chegaram a Corinto com essas cartas, as quais muitas delas foram forjadas ou obtidas de membros proeminentes da igreja de Jerusalém sob falsos pretextos. Você consegue imaginar isso? Só um parêntese aqui. Pastor, lá onde eu trabalho está precisando de pessoas para trabalhar. Eu indico ou não fulano da igreja? Já viu essa pergunta? Essa pergunta chega semanalmente aqui no município. Eu indico ou não? E aí a minha questão é muito simples. A pessoa vai ser contratada por capacidade técnica, por formação, ou porque é seu amigo? Se for por ser seu amigo, não indique. Se for por capacitação técnica, indique. Mas lembre-se, quem vai validar por detrás aquela recomendação é você. Em outras palavras, entregue a causa ao mestre. É melhor, não é não? Fecha o parêntese. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Mas outros estados isso pode acontecer. E aí o que é que Paulo quis dizer? Paulo quis dizer que ele não precisava de testemunho indireto quanto aos coríntios, porque os coríntios tinham prova direta do seu caráter. Um caráter sincero, um caráter piedoso, bem como da verdade da mensagem que Paulo anunciava. E Paulo levanta essa questão. Ele diz, nós temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? É claro, irmãos, que a resposta é não. Paulo não rejeita as cartas enganosas de recomendação, mas aparentemente os oponentes estavam usando essas cartas, as igrejas de Corinto, das quais seus portadores não eram dignos. Era alguém com uma vida equivocada, usando de um subterfúgio para enganar as pessoas. E aí Paulo diz, não é necessário uma carta de recomendação, visto que alguns líderes, que alguns membros da igreja viajavam de cidade em cidade. As congregações costumavam escrever cartas que confirmavam a maturidade, o ministério deles para as congregações que os receberiam. E aí a carta que confirmava o ministério de Paulo era muito mais do que um papel.
era muito melhor que um papel, consistia na própria vida dos cristãos em Corinto, que foram transformadas pelo anúncio da mensagem do Evangelho. Essa é a grande questão. Paulo considera que a igreja de Corinto era a sua carta de recomendação. Era a carta real, que era superior à antiga aliança. Uma carta transformadora, uma carta de alguém que foi resgatado por Cristo, modificado por Cristo e está sendo lapidado por Cristo. E aí Paulo diz, não é necessário carta de recomendação, ainda que fosse uma prática recorrente naquele momento. Paulo não se opunha necessariamente a essas cartas, mas ele fica exasperado, decepcionado, porque alguns falsos mestres exigiam que o seu próprio pai espiritual, que haviam plantado a igreja, pudesse também ter uma carta parecida. Em outras palavras, já que todo mundo tem a carta, nós devíamos cobrar a carta de Paulo também. Agora vejam a situação, irmãos. Ser uma carta viva, lida por todas as pessoas, independente do lugar. Nós somos a geração que afirma crer em Deus, mas que não consulta a Deus nas decisões do cotidiano. Nós somos uma geração que afirmamos amar a Deus, mas ignoramos a dor do outro. Nós somos uma geração que nós mencionamos a onisciência divina. Deus sabe de todas as coisas. Mencionamos a onipotência, seu poder é ilimitado. Mencionamos a sua onipresença, ele está em todo lugar. Entretanto, nós vivemos como se ele não existisse, muitas vezes. Nós somos a geração que inúmeras vezes encontramos pessoas na família da fé que pedem algo, um objeto, um recurso, um serviço emprestado e não devolvem. Compram e não pagam. Parecem que estão em Cristo, mas na verdade estão se auto-enganando. Isso é triste. Triste. O cristianismo moderno tem produzido uma vida desconexa da cruz. O cristianismo moderno tem formado uma geração de gente que tem uma vida totalmente desconectada da cruz do Calvário. E aí não tem como ser carta viva mesmo, não dá, impossível. Qual foi a última semana que todas as decisões da sua vida foram tomadas a partir de uma vida de oração aos pés de Cristo? Avalie aí. Pensa com carinho aí. Você lembra? Faz um ano? Faz 6 meses? Qual foi a última semana que a sua casa, as decisões foram tomadas após uma semana de oração na presença do Rei dos Reis? Na sua casa. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Veja se você consegue lembrar aí na sua memória. Orar? Sim, pastor. Orar? É. A turma lá ora. Depende do dia. Tá, entendi. Ou seja, a minha alma é diretamente alimentada, muitas vezes, por conteúdos contrários à ótica do Evangelho. Contrários à ótica do Evangelho. Nós vivemos ao bel prazer, ignorando a bendita e doce presença do Todo-Poderoso. Cuidado, queridos. Na vida nós colhemos somente aquilo que plantamos. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, cujo poder não tem limites. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é aplicar o Evangelho à nossa prática de vida. Deixa eu traduzir isso. A Bíblia diz assim: não seja muito na casa do teu próximo. Sábio vai dizer: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Pastor, mas eu gosto de ficar na casa dos outros, eu me sinto bem, eu não tenho culpa, é do meu coração. A Bíblia diz: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade da tua presença e te aborreça, e te convide a sair. Deixa eu traduzir isso. Um tempo desse eu estava em uma igreja, e naquela igreja nós fomos atender um grupo de pessoas. Fazia cerca de 6 meses que lá estava. E chegou o dia de atender um jovem. Ele tinha cerca de 32 anos. E nós fomos ouvir, saber o que ele achava da igreja, como que a igreja estava caminhando. E nós ali, ouvindo. E aí ele disse: olha, tempo bom era na época do pastor fulano. E eu ouvindo, sim. Na época do pastor fulano, toda semana eu ia para a casa dele, comer pipoca, tomar Coca-Cola, deitava no sofá,
colocava as pernas para cima e assistia a sessão da tarde. Aquilo era uma bênção. Agora eu não estou vendo mais isso na igreja. E eu ouvindo. Agora eu não vejo mais isso aqui na igreja. As coisas mudaram. Eu disse, então, meu jovem, o nome disso é babá. Aqui é a igreja. Como você vai na minha casa, deitar no sofá, colocar os pés para cima? Não dá, Zé. Não dá. Não dá. Como você vai na minha casa fazer um negócio desse? Não, para aí. Você vai lá como ser humano direitinho. Vai sentar, vai conversar direitinho, deitar no sofá, comer pipoca, beber Coca-Cola, assistir sessão da tarde. Não dá. Não dá. Aí eu fiquei pensando, esse pastor aí não visita não? Esse pastor aí não estuda a palavra de Deus não? Está com tempo sobrando, não? A vida não se resume a cinema. É muito mais do que isso. Aí a Bíblia diz assim, não se torne fiador. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Percebe que a nossa crise é aplicar o evangelho na nossa prática? Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer assim, ninguém odeia o pecado sem que esteja junto de Deus. Em outras palavras, ser uma carta viva e lida por todos os homens passa por uma vida na presença do soberano. Em outras palavras, se eu quisesse comprar um projeto de vida nessa noite, e eu trouxesse 2 amigos, eles vão pagar o valor que for necessário por um projeto de vida digno. E todos nós teríamos a oportunidade de apresentar o nosso projeto. Olha, meu projeto de vida é assim, 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 dessa forma, aquilo outro, etc. Valeria a pena comprar o seu projeto de vida? Se seu projeto de vida não vale a pena alguém comprar, ele está totalmente fora da ótica de Cristo. Se seu projeto de vida não vale a pena ninguém investir, não é projeto de vida, é um passatempo. Toma cuidado. Toma cuidado. E aí, nós vivemos numa geração que nós olhamos essa realidade e queremos dicotomizar as coisas. Ah, pastor, minha vida religiosa no final de semana e a minha vida secular. Não dá, queridos. A vida é uma só. Esteja você na igreja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação, onde quer que você se encontre, ali você, uma vez transformado por Cristo, é uma carta viva que expressa a presença dele, independente do lugar. Independente do lugar. Porque eu sei que é mais cômodo dicotomizar a vida. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Eu sei que é mais cômodo viver uma religiosidade desconexa da cruz. Eu tenho consciência disso. Mas a proposta do Evangelho é que o fim nobre usa o meio nobre. É que o fim digno usa o meio digno. Diferentemente da sociedade de mercado que é a nossa. Daquilo que Guy Debord chama de sociedade do espetáculo. Que você tenta ganhar no grito. Que você tenta ganhar na aceleração da jornada. Aí o apóstolo chega no versículo 2. Ele vai dizer assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Segundo princípio, irmãos, a família, o desafio de ser uma carta viva de Cristo. Essa carta viva e lida por todas as pessoas torna-se expressão da graça de Cristo. Paulo diz, olha, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Olha a afirmação da afeição de Paulo pelos cristãos de Corinto. Paulo os mantinha junto do seu coração. Os coríntios tinham um lugar fixo nas afeições de Paulo. Alguns até dizem, olha, em vosso coração. Paulo está dizendo aos coríntios que como igreja, eles são uma carta eficaz de recomendação para ele. Paulo diz, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. A prova, a legitimidade do ministério de Paulo estava exposto na vida transformada que os coríntios levavam. E aí Paulo diz, conhecida e lida por todos os homens. Os falsos mestres não tinham a carta de recomendação assinada por Cristo, mas Paulo tinha. As vidas transformadas dos coríntios, que podiam ser vistas por todos os homens, como prova de que Cristo os havia transformado,
era um testemunho mais eloquente do apóstolo, melhor que qualquer carta indireta, intermediária de recomendação. As vidas transformadas era como uma carta aberta, que podia ser vista e lida por todas as pessoas como um testemunho da fidelidade de Paulo e da veracidade da sua mensagem. Na vida, muitas vezes nós vamos ouvir sim, outras vezes ouviremos não. Independente do sim ou não, eu preciso entender que por detrás de todas as coisas está o soberano Deus. É aqui que está a grande questão. Mas o que desejamos como cristãos? Muitas vezes desejamos parecer em vez de ser. Essa é a crise moderna. Você parece, mas não é. Você parece, mas não é. Da mesma maneira, irmãos, uma bela aparência pode cobrir um coração enganoso. Às vezes as pessoas demonstram uma retidão de atitude, que têm uma vida boa, que parecem cristãs, mas sem Cristo no coração. Qualquer semelhança a Ele é somente exterior. É possível alguém vestir a farda de soldado e não pertencer ao exército. O que faz o soldado não é a farda. Não é a farda. Um homem não é filho de Deus só pela aparência. Tem um coração orgulhoso por dentro. Calvino diz, olha, somente aqueles que têm acesso a Deus, que vivem uma vida santa, é que são seus genuínos servos. Todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida, diz Calvino. Mas veja o nosso problema. Nós desejamos parecer em vez de ser. Traduzir isso. É melhor ser shampoo do que Denorex, que parece, mas não é. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Década de 80. Se você tivesse caspa no cabelo, a única solução era Denorex, que não era shampoo. Não era shampoo. Era um remédio anti-caspa que parecia shampoo, mas não era. E a campanha fez tanto sucesso com o bordão, parece, mas não é, que Denorex virou sinônimo de tudo aquilo que era enganação, tudo aquilo que era suspeito, tudo aquilo que era confuso, era referenciado a partir da expressão Denorex. Paulo vai dizer assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Em outras palavras, é melhor ser do que parecer. André Bernard vai dizer que a geração moderna, nossos acordos são temporários, são passageiros, e eles valem apenas até o próximo aviso. Queridos, o mesmo apóstolo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora, ouves que é o meu. Aqui está uma frase que não queremos responder. A mim não foi dado apenas o privilégio de crer, de viver em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nunca pergunte qual é a vantagem que eu levo em servir a Cristo. A pergunta está errada. Nunca pergunte o que eu ganho em servir a Cristo. Não, a pergunta está equivocada. Nunca pergunte qual é a vantagem que eu levo em seguir a Jesus. Não, a pergunta está errada. Sabe por quê? Porque o que define a grandeza de um ser humano, o que determina a grandeza de um ser humano, é determinada pelas causas que ele ou ela defendem e pelo preço que estão dispostos a pagar por estas causas. Em outras palavras, ame a causa do Evangelho, seja alistado na causa de Cristo. O Evangelho não precisa de mais espectadores, mas de homens e mulheres que estejam dispostos a se dedicar, a morrer por esta causa. E aí a questão que vem para todos nós, ser uma carta viva, ser uma carta que é a expressão da graça de Cristo. Em outras palavras, talvez você conviva com um incrédulo e ele vai dizer assim, eu nunca fui em uma igreja, eu não sei qual é o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, eu não sei como é conviver com o Evangelho de Jesus na vida diária, mas eu tenho uma parte desse Evangelho por conviver com você que afirma amar a Deus. Alguém poderia dizer isso a seu respeito?
Alguém poderia mencionar isso a seu respeito? Conviver com você me faz conhecer a Cristo. Tomar as decisões que você toma me faz parecer mais com Cristo. Escrever aquilo que você escreve me torna mais amigo de Deus. Tem umas coisas que nós precisamos pensar com frieza, não dá não? Não tem uns negócios assim que a gente tem que... Deixa eu olhar com calma, onde é que minha vida está... Qual que é essa rota que eu estou trilhando? Por isso que John Stott disse que queria também pensar, né? Queria também pensar. Nós temos uma geração que não reflete. E aí torna-se massa de manobra. Cuidado. Cuidado com isso. Paulo chega no versículo 3. Vamos ler juntos? Versículo 3. Vamos ler numa só voz. Versículo de número 3. Estando... Terceiro princípio, irmãos, ser uma carta viva e lida por todas as pessoas depende exclusivamente de Cristo. Paulo diz, ser uma carta de Cristo. Os falsos mestres não tinham carta de recomendação assinada por Jesus, mas Paulo tinha a vida transformada dos cristãos da cidade de Corinto, como prova de que Cristo os havia transformado. Paulo diz, carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. A igreja de Corinto era obra da graça de Deus. E nessa obra, Paulo e seus cooperadores foram os instrumentos de Deus para a plantação daquela igreja, para o desenvolvimento daquela igreja. Aí Paulo diz assim, escrita não com tinta, não era um documento humano, escrito com uma tinta que podia ser apagada, que podia ser alterada. Não, ele diz, era uma carta viva, uma carta viva. E aí Paulo vai dizer assim, escrita pelo Espírito do Deus vivente, escrita pelo poder sobrenatural de Cristo, por meio da obra transformadora do seu Espírito Santo no coração dos eleitos. Paulo diz, não em tábuas de pedra, uma referência aos 10 mandamentos. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vejam a promessa da nova aliança, anunciada pelo profeta Jeremias e cumprida agora. Tábuas de carne, escrita nos nossos corações. Mais do que apenas escrever sua lei em pedra, Deus estava escrevendo sua lei no coração daquelas pessoas que Ele havia transformado. Os falsos mestres até declaravam uma lealdade à lei mosaica como base da salvação. Entretanto, as vidas transformadas dos cristãos em Corinto provavam que a salvação era uma mudança efetuada exclusivamente por Cristo. Só é possível nos tornarmos cartas vivas por obra exclusiva de Cristo. Tábuas de carne, isto é, nos corações. Lembram a promessa lá de Jeremias 31? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tábuas de carne, isto é, nos corações. A carta de Paulo é superior às cartas escritas dos seus oponentes. Muito superior. É superior às tábuas de pedras da lei, muito superior. E Paulo diz, olha, não bastasse isso, nós estamos anunciando a transformação do Evangelho de Cristo. Somente Cristo pega alguém que outrora era inimigo da cruz e faz esta pessoa agora ser da família da fé, tornar-se carta viva de Cristo e ser um proclamador, uma proclamadora onde Cristo a levar. Vejam, queridos, o que significa depender de Cristo. Paulo responde que depender de Cristo é desfrutar de um novo coração concedido por Ele. Depender de Cristo é mais do que um discurso. Depender de Cristo é um modelo de vida. Depender de Cristo é trocar toda e qualquer glória humana pela sombra da cruz do Calvário. Depender de Cristo é buscar uma vida de santidade totalmente distinta de uma vida de legalismo. O legalista tenta reduzir a vida entre pode e não pode.
Aliás, essa é a pergunta, ou uma das perguntas que eu mais tenho que responder na evangelização. Você vai falar do amor de Cristo para alguém, a primeira pergunta que a pessoa faz: pastor, na sua igreja pode? Aí vem uma lista. Se pode cortar cabelo, se pode usar batom, se pode usar chinelo, se pode usar sapato. Não, a pergunta não é essa. A pergunta não é se pode ou não pode. Aí é uma questão do legalismo. A questão é: nós anunciamos o evangelho de um Deus que é vivo e que transforma a nossa jornada. Por isso que outrora você comprava e não pagava. Você é transformado pelo evangelho. Você honra o nome de Cristo. Se você pediu emprestado, você devolve na mesma condição que recebeu. Se você comprou, você volta para pagar. Se você pediu emprestado, você vai devolver. Isso é transformação do evangelho, que passa por coisas do nosso cotidiano. Nós achamos que transformação, popularmente no Brasil, é ver anjo, segurar anjo. Nada disso. Tem nada disso. Nada disso. Tem nada de segurar anjo. Passa por coisas simples da nossa jornada. O evangelho passa pela mudança da minha vida onde estou. É muito mais simples e muito mais desafiador. Muito mais. Porque significa que nós somos constantemente instrumentos das mãos do Mestre. Depender de Cristo é alguém transformado por Ele, que expressa a presença dEle em todas as coisas. João Alexandre escreveu uma canção um tempo desse, que eu tenho dito que essa canção do João Alexandre tem sido um lembrete para a minha alma. Ela chama Consagração. E ele diz assim: seja o meu canto para sempre só para te louvar. Seja tão somente, eternamente, para te adorar. Que ele seja o recado que tu tens hoje aqui para dar. Mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. E aí João Alexandre abre o leque e ele diz: seja a minha vida o padrão naquilo que eu falar. No procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor. Mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Seja um exemplo no padrão da vida. O apóstolo diz: minha vida, meu procedimento diário visa tão somente testificar da obra de Cristo em minha vida. Nós vivemos uma geração que tem sequidão de conteúdos. Essa é a nossa geração. Nós temos pessoas inteligentes, mas carentes de sabedoria do alto. Nós temos uma geração de gente que fala bem, mas ignora a prática da vida do evangelho. Nós temos um cristianismo na mente, mas não no coração e na expressão diária. Paulo estava interessado em que os cristãos em Corinto não somente acreditassem nas coisas corretas, mas que também se comportassem de maneira correta. O maior testemunho da igreja diante do mundo é a integridade espiritual. Quando os cristãos vivem abaixo do padrão de Deus, do padrão da palavra de Deus, esses cristãos comprometem toda a verdade bíblica com respeito ao caráter e à vontade do Salvador. Quando agem assim, ignorando o padrão bíblico, eles enfraquecem seriamente a credibilidade do evangelho e diminuem o seu impacto no mundo. Quando os não salvos olham para a igreja e não veem santidade, e não veem pureza, e não veem virtude, parece não haver razão para crer no evangelho que a igreja proclama. Parece que não há razão. Quando líderes ou membros da igreja mentem, roubam, trapaceiam, fazem fofocas, brigam. Quando as congregações parecem se preocupar pouco com o pecado e a hipocrisia em seu meio domina, é compreensível que o mundo rejeite o clamor para mais servir a Deus. É compreensível. E aí, queridos, ser uma carta viva que depende exclusivamente de Cristo. Na prática, você depende unicamente de Cristo? Na prática, quando você tem que tomar decisões onde você trabalha, onde você estuda, é de Cristo que você depende? Na real, é dele que você depende?
Ou você simplesmente toma uma decisão segundo seu coração enganoso, desesperadamente corrupto, bate a cabeça na parede e diz: Deus, e agora me ajuda porque o negócio deu tudo errado. O que você faz com a jornada? E Paulo vai encerrar, irmãos, ele chega nos versículos 4 e 5, e ele vai dizer assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Essa carta viva e lida por todas as pessoas traz uma questão única: glorificar a Deus em todas as coisas. Por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo que podemos vencer os obstáculos da caminhada. É por intermédio de Cristo que podemos ter segurança diante das lutas da jornada. E Paulo diz: temos tal confiança diante de Deus. Paulo está confiante de que seu ministério é autêntico, de que os coríntios são carta de recomendação, que dão testemunho do seu ministério. Ele tem consciência disso. A confiança de Paulo não é em si, mas por intermédio de Cristo. E aí Paulo olha para essa realidade e ele vai dizer assim: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, de considerar alguma coisa, de raciocinar alguma coisa. Entregue às próprias capacidades, Paulo se considerava inútil. Ele dependia da ação de Deus por intermédio do seu Espírito Santo. A capacidade, a suficiência dos filhos de Deus não vem da força, não vem da própria inteligência, não vem da sabedoria humana, mas vem do próprio Deus. Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. Somente Deus pode fazer uma pessoa, pode capacitar uma pessoa a fazer a sua obra. E Paulo havia compreendido essa verdade, essa realidade. Aí Paulo vai dizer assim: como? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem do Salvador. Toda a capacidade, todo o poder do ministério de Paulo vem de Deus, não vem dele. Deus deposita seu tesouro em vasos de barro, manifestando o seu poder em nossa fraqueza. Aí Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. A confiança de Paulo não é no seu coração, mas é em Deus, que é capaz de salvar os pecadores. Pergunta 1 do Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ser uma carta viva, irmãos, lida por todas as pessoas, tem algo singular: glorificar a Deus em todas as coisas. Em outras palavras, cuide daquilo que acontece no seu coração. A boca fala do que está cheio no nosso coração. É no coração onde os loucos duvidam de Deus. É no nosso coração onde nos achamos mais do que o nosso próximo. Mas também é no nosso coração onde somos transformados por Deus. E está aqui o grande desafio para todos nós, porque quando nós olhamos para a família da fé, quando nós olhamos para a igreja sempre terá em seu seio pessoas hipócritas e perversas, que preferem suas próprias cobiças à palavra de Deus. Então, antes de você se escandalizar: ai pastor, estou congregando na família da fé, na igreja, mas eu vi uns negócios tão estranhos, tão estranhos. Se escandaliza não, gente boa. Eles são iguaizinho a você. Iguaizinho a você. E nós carecemos de Cristo. Não é validar a malandragem, mas é carecer de Cristo. Quando você sair daqui hoje, chegar na sua casa e se olhar no espelho, você vai se deparar com o maior inimigo da sua vida. O maior inimigo. E ele é chato, porque ele insiste no erro. Ele é chato, ele insiste em manchar o evangelho. E você tem que conviver. E você tem que carregar esse bebê. Preste atenção na maneira que você está glorificando a Deus. Uma coisa é eu chegar na igreja e falar assim: qual o fim principal e supremo do ser humano? Glorificar a Deus sobre todas as coisas. Vamos aplicar isso? Amanhã você está no metrô. O metrô está lotado. E alguém sem querer pisa no seu pé.
Você diz: eu estou aqui para glorificar a Deus. Graças a Deus por isso. Oh Deus, obrigado. Não tem nada não, não tem nada não. Isso é bobagem. Está doendo, mas está tudo em casa. Eu nasci para louvor da tua glória. Você faz isso? Amanhã você tem que fazer uma prova. E você não estudou o suficiente. E aí você chegou lá e pegou as folhas da prova. E disse: pai, e agora? E agora? Mas você está glorificando a Deus. Você diz: Deus, eu não estudei. Aquele rascunho que eu fiz, traz à minha memória, pai. Pelo menos para mim fazer alguma coisa. Porque é para louvor da tua glória que aqui estou, para glorificar o teu santo nome. Por que nós não fazemos isto? Porque muitas vezes nós entendemos glorificar a Deus como uma ação pontual e não como uma ação contínua da nossa vida. Você vai glorificar a Deus quando chegar na sua casa hoje, amanhã na rua, no shopping, no parque, onde quer que você circule. Lá você tem o desafio de ser uma carta viva, lida por todas as pessoas e que tem um alvo: glorificar a Deus em todas as coisas. Está aqui o desafio que nós carregamos. E que desafio! Que desafio! Porque, queridos, Paulo diz: eu não tenho capacidade, a minha suficiência vem de Deus. Não é sabedoria humana, não é capacidade humana, não é jeito humano, mas vem do próprio Deus. Pastor, como eu aplico isso à minha vida? Como eu aplico isso à minha jornada? Paulo vai dizer: a nova aliança é superior. A nova aliança é quando Cristo transforma o nosso coração, tira um coração de pedra, nos dá um coração de carne e somos lapidados pelo seu Santo Espírito, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Em outras palavras, viver a vida cristã é refletir a Cristo nas grandes e nas pequenas coisas. Você tem glorificado a Deus? Eu posso ler a carta de Cristo a partir da sua vida? Eu posso sair daqui e dizer: olha, eu fui numa igreja e eu encontrei X, Y, Z. E a carta que eu li de Cristo, por intermédio deles, glorificou a Deus. Conviver uma semana com você me faz, ao término daquela semana, ser uma carta viva de Cristo? Passar 2 dias na sua casa, tomando as decisões que você toma lá, me faz no terceiro dia ser uma carta melhor de Cristo? E 2 dias na atividade física que você vai, me faz no terceiro glorificar mais ainda meu Senhor? Ai, pastor, o senhor sabe, né? Todo mundo é mortal, é verdade, inclusive eu. Mas nós carecemos de Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Talvez você diga: pastor, minha vida não anda no lugar não. Na real, eu tenho muitas vezes validado o gol de mão. Na real, o Evangelho não trabalha com a ótica maquiavélica. O Evangelho são vidas transformadas por Cristo, que glorificam a Cristo independente do lugar, independente do espaço, independente do dia, independente da hora. Clame e diga: Senhor, a começar em mim. Deus, a começar no meu coração. Me faz, Senhor, me faz da minha família uma carta viva do Senhor. Faz da minha casa uma carta viva do Senhor. Faz do meu coração uma carta viva, que apresenta, que reflete a graça do Senhor, que apresenta a total dependência do Senhor. Uma carta, Pai, que glorifica o Teu nome em todas as coisas, mas uma carta que depende única e exclusivamente do Senhor. Deus, está aqui o Teu povo, está aqui a Tua igreja. Eu peço uma bênção, Pai, sobre cada uma destas vidas. Talvez alguns nesta noite, que a vida, as lutas, as batalhas da jornada tenham afastado este homem, esta mulher, este rapaz, essa moça da Tua presença. Oh Deus, restaura a nossa alma, restaura o nosso coração, Senhor. Nos ajude a glorificar o Senhor em todas as coisas. Abençoa o Teu povo aqui, abençoa o pastor dessa igreja, o reverendo Lucas, o conselho, os oficiais, os diáconos, os líderes locais. Cada vida que semanalmente tem entrado por essas portas, que diariamente estão espalhadas por esse município, por esse estado. Que em cada um desses lugares o Teu povo
expresse a carta viva do Senhor em todas as coisas, independente do lugar e da hora. No nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém.